O D'Alessandro, ele escreve o seu nome, vou falar isso de maneira muito equilibrada e muito ponderada, como eu acho que esse momento requer. Ele já escreveu o seu nome na história dos maiores ídolos do clube. Numa galeria que eu coloco, sem estar numa ordem de valores, Paulo Roberto Falcão, que no meu entendimento é tecnicamente o maior jogador da história do Internacional, Fernandão, aquele que liderou as maiores conquistas, e lá também estão, no meu entendimento, Elias Figueroa e Valdomiro Vaz Franco. E o D'Alessandro colocou o seu nome neste rol de 5. Talvez alguém possa lembrar de mais algum jogador, estou lembrando estes 5 por motivos diferentes. Mas, por liderança, alguns, pela técnica, pela história vencedora dentro do clube, pela projeção internacional também, que é especialmente o caso do Falcão. O D'Alessandro, no meu entendimento, tem 3 momentos marcantes no Internacional. A Libertadores da América, ontem nos títulos fizeram referência à Recopa Gaúcha, o D'Alessandro é maior que isso. É muito, mano. Não pode nem citar Recopa Gaúcha, no meu entendimento, Copa Suruga, ele é gigante, ele é muito maior que isso. Mas Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, Copa Sul-Americana, então por esse momento. Segundo momento que eu acho que ele é emblemático, a supremacia que ele fez, que ele conduziu o Internacional, especialmente num primeiro momento desta sua passagem de 12 anos, ele entendeu o tamanho da rivalidade Grenal, talvez porque tenha vindo de um país onde a rivalidade é muito forte e ele fazia parte dessa rivalidade, ele jogava no River, que fazia um enfrentamento com o Boca muito semelhante ao Grenal, ele entendeu isso e conseguiu dar ao Internacional uma grande hegemonia sobre o Grêmio numa primeira metade da sua trajetória. E o terceiro momento, e eu não acho que ele seja menos importante, é quando ele tem a coragem de voltar para o Internacional para jogar uma segunda divisão. Isso é uma atitude corajosa, é uma atitude nobre e que eu respeito muito. Então, feitas essas colocações, eu quero enfatizar que ele é um cidadão e o lance de craque evidencia isso, o projeto social que ele fez, que desenvolveu aqui no Beira-Rio, e eu não gostaria que esse projeto fosse perdido com a sua saída, mas eu também pondero que esse seu anúncio talvez seja no momento equivocado. É no momento em que o Internacional carece de lideranças, é no momento em que o Internacional dá sinais de um final de temporada melancólica, porque o Internacional perdeu o seu treinador, o próprio D'Alessandro reconheceu, não a chegada do Abel, e até elogiou muito o Abel, e foi legal isso, mas a saída do Cudê impactou negativamente no grupo de jogadores, no momento em que o Internacional foi eliminado da Copa do Brasil, no momento em que o Inter perde a liderança do Campeonato Brasileiro, em que o Abel não dá sinais de que terá a curto prazo capacidade para fazer o time reagir, e no momento que se sabe, o presidente Marcelo Medeiros não está escondendo de ninguém, está desgastado, está cansado, está contando os dias na folhinha, como disse aqui o JB, e o Rodrigo Caetano, o executivo, também está à beira de sair do clube assediado pelo São Paulo. E isso eu não tenho dúvida que o D'Alessandro vai se entregar muito em campo nesses confrontos com o Boca e no restante do Campeonato Brasileiro. Mas como isso vai impactar nos demais jogadores, esta é a dúvida que eu faço. Complementando a informação, eu penso que é importante deixar claro para você, torcedor, o D'Alessandro não está se aposentando, ele vai seguir jogando futebol, ele só não seguirá no Internacional. Então, a partir do dia 1º de janeiro, ele terá um novo clube para jogar, seja no Brasil, na Argentina, no exterior, sei lá, no mundo árabe, onde o D'Alessandro quiser. Ele não deixou exatamente clara esta informação, mas todas as pistas que o D'Alessandro deixou para a gente é que ele gostaria de ser mais aproveitado e quer ir para um lugar onde vai jogar mais. Insisto, ele não falou com essas palavras, mas é a leitura que se faz do momento. Eu conversei com algumas pessoas na direção do Internacional nesta manhã e o que recebi foi o seguinte: o Inter apresentou 3 cenários. O empresário do D'Alessandro, Matias Aldal, esteve na semana passada aqui para conversar com a direção e o Inter chegou para ele e disse: nós temos 3 cenários. O que ele ficar mais confortável, nós vamos aceitar. Ele renova até fevereiro, em fevereiro repensa a sua vida, ele renova até a metade do ano, bom, já vai ter 40, em abril ele faz 40 anos, olha, até metade do ano só, ou até final de 2021, nós estamos dispostos a conversar sobre esses 3 cenários. E ali, na semana passada, o empresário disse: não, eu vim aqui comunicá-los que o Dali tomou uma decisão pessoal de não permanecer, não teve o que ser feito. Olha, primeiro que a gente precisa separar um pouco as situações. A primeira delas é essa linha histórica que o Meneghetti coloca aqui. É o terceiro jogador com o maior número de jogos pelo Inter. É preciso respeitar. 12 anos não é para qualquer um. Mas, vamos lá, né? O D'Alessandro pode sim ser atingido por uma série de situações. A primeira que eu faço é com relação ao tempo. Tudo na vida tem porquê. Tudo na vida tem porquê. Eu não consegui ainda compreender
Por que o D'Alessandro dá uma coletiva em meio a uma temporada, o Inter perto da liderança do Brasileiro, o Inter numa véspera de uma decisão contra o Boca, ele já anunciando que não participa mais do grupo, porque o Campeonato Brasileiro não vai ser decidido antes de 31 de dezembro, a Libertadores não vai ser decidida antes, ou seja, ele se despediu, mesmo que ele diga que quer jogar, ele quer jogar para quê? Para ele se despedir, não para o Inter. Para ele se Ele quer jogar para cumprir o contrato, César. Sim, ele quer cumprir Ele o tem contrato. contrato. E isso, muito bem, mas todos no Inter passaram o contrato para final de fevereiro, para tentar cumprir o calendário, porque nós estamos vivendo um outro momento, tem essa situação. E aí a gente pode também fazer uma avaliação um pouco mais global da participação do D'Alessandro aqui. Eu lembro quando o D'Alessandro chegou, em 2008, foi campeão da Sul-Americana, depois foi campeão da América, no maior clube do Brasil. O Internacional, no ano que o D'Alessandro recebe, que o Inter recebe o D'Alessandro, o Inter era o maior clube do Brasil, uma referência em categoria de base, uma referência de estrutura administrativa, um clube que só crescia. Olha o clube que o D'Alessandro está saindo. Ah, bom, será que ele não tem responsabilidade? Então, eu não sabia, César, que o D'Alessandro foi o presidente do Inter. Ontem eu fiquei com essa é uma responsabilidade dos dirigentes. Ontem eu fiquei com uma sensação de que ele é dirigente, sim. Eu fiquei com essa sensação. Eu olhando a figura do D'Alessandro fardado... mas aí tá falando pela indumentária, isso eu concordo eu achei, não, até pela forma como ele falou. Ele disse, não quero que fale em política, mas falou em política. Não quero que fale que tenha ódio, mas teve ódio na sua entrevista, criticando inclusive jornalistas e criticando em alguns pontos quem é mais ou menos colorado. Eu não sabia que tinha um torcidômetro, assim, o quem é mais, quem é menos, quem critica. Mas assim como tem o gremista assumido, como disse o Paulo Luz, tem, né? Ele falou, como é que ele falou? O termo assumido, né? Eu sou um gremista assumido. Você vai falar mal do D'Alessandro na saída do cara, coisa feia, César. Não pode? Não. Não pode falar mal? O D'Alessandro morreu. É sério, tô falando sério aqui. O D'Alessandro, e aí já... Não. A história do D'Alessandro Internacional não morre. Tá, não, desculpa, não distorce o que eu tô falando. Tu falou que o D'Alessandro morreu, calma, não precisa torcer. Eu tô te ajudando. Deixa eu falar. Quando a pessoa morre, a gente só fica com as lembranças boas, e é o certo. O D'Alessandro, e por favor, não é para desmerecer ele, eu estou dizendo que o D'Alessandro está no mesmo processo. Agora, o torcedor vai esquecer que nos últimos jogos, e eu fui um crítico aqui, disse, olha, ele no último jogo, vocês disseram, ele foi bem, não, ele deu uma assistência para finalização, ele não cumpriu com a meta dele, que era organizar o time, ele não conseguiu fazer isso. E então, o D'Alessandro agora só tem lembranças boas. Não, mas isso é a visão do torcedor. Nós não somos torcedores aqui, nós estamos analisando. Mas eu estou dizendo para o César, e eu entendo, e tu tem muita razão quando tu fala, olha, tem 2 dias para o jogo contra o Boca, será que esse era o momento e tal? Mas o fato é que neste momento, o torcedor do Inter só lembra das coisas boas.